compartilhar minha tela. Minha cachorra resolve começar a latir. Tudo bem. Beleza. Então, nós estávamos aqui, né? Deixa eu ocultar aqui essa miniatura, não tem necessidade. Então, continuando. Fatores que influenciam. Nós vimos concentração, né? Vai influenciar na velocidade da reação, porque quanto mais eu aumento a quantidade de reagente, maior é a quantidade de moléculas disponíveis, maior a frequência de colisões, né? Então, aumenta a velocidade. A temperatura também vai influenciar, porque aumenta a energia cinética, aumenta a frequência de colisões, né? Então, tudo isso vai acontecer, ok? Vou deixar o WhatsApp lá porque ele está pitando. Superfície de contato, né? Quanto mais eu aumentar a superfície de contato, maior vai ser a velocidade, né? E aqui compara a questão do pó, né? O pó tem maior superfície de contato. Então, se eu pego um comprimido efervescente inteiro, coloco num copo com água e eu macero, né? Macero é tornar pó esse comprimido. E coloco na água também, na mesma quantidade, tudo nas mesmas quantidades, o pó vai reagir mais rapidamente, porque tem maior superfície de contato, tá? Essa questão do comprimido efervescente, gente, é uma questão que cai bastante, sabe? Tem algumas questões por aí que falam sobre isso. E o catalisador, como a gente viu, né? Ele diminui a energia necessária para que ocorra a formação de produto, né? Que é essa energia de ativação. Pronto, então o catalisador muda este caminho, aumentando, sim, a velocidade da reação, fazendo com que ela ocorra mais rápido. Gente, o catalisador é um material ou uma substância que só faz isso, diminui a energia de ativação. Ele não influencia na reação, ele não muda o produto que vai ser formado, nada, tá? É importante deixar claro. Aí eu vou resolver aqui duas questões, porque hoje o nosso tema é para ser essa cinética, né? E fechar ali isomeria, que também é simples. Vou resolver a 1 e a 2, tá? Gente, sempre tentem fazer todos os exercícios, manda mensagem, tira dúvida, tá? Então, olha só, questão 1. A ocorrência de certo processo químico resultou em resfriamento da vizinhança. Ao se investigar a cinética do processo, constatou-se que deveria possuir duas etapas reacionais. E, de acordo com dados experimentais, a etapa determinante, quero sublinhar isso, a etapa determinante da velocidade seria a primeira. Presta atenção. Lá atrás, a gente viu um exemplo de reação que ocorre em etapas. Sempre atrás. Né? Estava aqui o exemplo que eu sublinhei só porque não tinha exemplo lá na explicação, né? Primeira etapa, segunda etapa. Prestem atenção. Se está dizendo aqui, a primeira etapa é a lenta. Então, essa aqui é a etapa lenta. Você vai escrever. Etapa lenta. A primeirinha é a etapa lenta. Essa etapa lenta é a que vai determinar a velocidade da reação. Ok? Por quê, professora? Ora, a rápida já ocorre rapidamente, ela não vai ter tanta influência nesse tempo que ocorre a reação. A lenta, pelo contrário, ela demora mais, ela precisa de um tempo maior. Então, eu preciso considerar essa etapa lenta, porque é ela que, de fato, vai determinar a velocidade da reação. A etapa rápida já ocorre rápido, né? Então, vamos imaginar, a primeira etapa, ela demora 1 hora. A segunda etapa demora 2 minutos. Eu posso dizer que a segunda etapa tem tanta influência na velocidade da reação? Não posso dizer. Porque a etapa lenta, que é a primeira, demora 1 hora. Entende a situação? Então, quando nós temos uma etapa lenta, é ela que vai determinar a velocidade da reação, tá? Eu vou considerá-la como primordial para entender a velocidade dessa reação, ok? Então, vamos lá.
O gráfico que melhor descreve a situação relatada, então, aqui já está dizendo que a etapa lenta, né, da velocidade é a primeira. Qual é o gráfico que vai melhor relatar esta situação? Então, vamos lá. Primeiro, o caminho da reação não é esse, né? Tem uma única energia de ativação. Segundo, a energia de ativação, elas não vão ser iguais, porque uma demora e a outra ocorre rapidamente. Ou seja, a outra vai atingir essa energia de ativação, né, essa energia necessária, muito mais rápido. Então, esquece. Tá? Não é. Essa 2 aqui, deixa eu só tirar uma vez aqui. Possui duas etapas nacionais. Essa aqui, nós temos uma energia, uma perda de energia, né? Então, você tem um reagente, aí você precisa de uma energia menor, tá? Para que ocorra a reação. Então, também não se caracterizam, né, a energia de ativação da reação. A D, beleza, né? Elas são diferentes, tá? Só que o problema aqui é que nessa D, a energia da primeira etapa é menor. Portanto, ela seria mais rápida, é o que não ocorre. Okay? E a segunda, energia maior, ela seria mais lenta. Não é isso que o texto está dizendo, porque a primeira é a mais lenta. Então, a E representa muito bem esse processo. Nós temos aqui a etapa lenta, né? Porque precisa de uma maior energia de ativação até chegar lá, né? E aqui, uma etapa mais rápida, né? Porque precisa de uma menor energia de ionização. Então, essa E é que caracteriza melhor o processo, tá? Porque uma é mais lenta e a segunda é um pouco mais rápida. Ok? Tranquilo? Essa 2 é importante. Ó, tem lá, tarará, o texto, né? A gente já sabe como que a gente lê esse texto. Eu acho que eu já consegui, né, falar com vocês sobre isso aqui, né? Então, ó, tem aqui uma reação. Isso aqui é a reação global, né? Estudos experimentais mostram que essa reação ocorre em 2 etapas. Etapa 1 e etapa 2. Tá aqui, ó. Etapa lenta. A gente foca nela, né? Etapa lenta e etapa rápida. Ok? Aí, quer saber a lei da velocidade dessa etapa lenta. Gente, a lei da velocidade, ela, isso, sei lá, anota aí, memoriza isso. A lei da velocidade, ela vai estar representada pela etapa lenta. A etapa rápida não vai influenciar tanto na velocidade da reação, portanto, ela não vai aparecer na lei da velocidade. Mais uma vez, a lei da velocidade, que é V igual a K vezes os reagentes elevado ali pelos seus números de mols, né, ou por dados experimentais, tá? Essa lei da velocidade, ela é em cima da etapa lenta. E de quem, gente? Reagente. Produto não aparece na lei da velocidade. É sempre K vezes a concentração dos reagentes, tá? Multiplicação da concentração dos reagentes. Simples assim. Então, é isso aqui, ó, é a 1. É a concentração de NO2 que tem a ver com a lei da velocidade. Onde que está isso? Na alternativa B de Bosque. Tá? Simples assim. Mais uma vez, a lei da velocidade ou qualquer consideração que eu vou fazer sobre a velocidade da reação que se ocorre em etapa, né? Tem mais de uma etapa, é sempre a lenta que vai determinar alguma coisa. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Pode falar. Tá tranquilo? É simples. Eu acho simples, mas minha opinião ela é meio, né? Não considerar ela não. Mas não é tão difícil, né? Então, essa foi a discussão sobre a lei da velocidade, certo? Que é mais uma questão de físico-química, né?
Em aulas anteriores, deixa eu só achar aqui. Em aulas anteriores, nós iniciamos a isomeria, né? Nós vamos dar continuidade hoje, lá para trás. Em uma aula anterior aí, que foi a penúltima hoje, foi penúltima, nós vimos o que era essa isomeria. Vou dar uma passada novamente, sem problema, para ter tranquilidade, nós temos ainda um tempinho. Nem tanto tempo assim, né, que eu fui observar ali. Pelo menos a isomeria geométrica a gente vê hoje, tá? Então, olha só. Depois de ver cinética, né, a gente vem aqui para a orgânica. E aí, dentro da orgânica, nós temos compostos, né, substâncias, que vocês já conhecem o que são substâncias orgânicas, né? São cadeias de carbono com hidrogênio e etc. Tá? Nós temos moléculas que são parecidas, certo? Umas mais, outras menos. E há moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio, se for o caso. Ou seja, mesma quantidade de todos os átomos presentes naquela molécula. Só que essa substância, ela não tem as propriedades iguais, elas não são as mesmas, sabe? Só a fórmula molecular é igual. Nós chamamos isso de isômero. E aí tem os diferentes tipos de isômero, ok? Então, para que nós tenhamos isômero, nós precisamos ter elementos, substâncias, né? Com a mesma fórmula molecular. Por exemplo, isso aqui a gente já passou na aula passada, tá? Então, vou passar assim rapidamente. Quer dizer, há 2 aulas atrás. Então, ó, fórmula molecular C6H14. Olha, forma o 2-metilpentano. Mesma fórmula molecular, forma o 3-metilpentano. Essas moléculas se parecem. Porém, o CH3, que é a minha ramificação, né? No primeiro está no carbono 2 da cadeia principal e no segundo está no carbono 3 da cadeia principal. Ou seja, as propriedades dessas substâncias são diferentes, não são iguais. E aí eu chamo isso de isomeria de posição. Por quê? Porque alguma coisa dentro da molécula mudou de posição, fazendo com que elas tenham propriedades diferentes. Outro exemplo. No butanol, você tem a hidroxila, obviamente, no carbono 1. E aí, essa nomenclatura está errada, né? Seria butan 1-ol, né? Aqui, butan 2-ol, mas tudo bem. Então, na primeira molécula, a hidroxila está no carbono 1. Na segunda molécula, no carbono 2. Então, mudou a posição da hidroxila. Ou seja, isômeros de posição, porque alguma coisa mudou de posição. No caso aqui, o grupo funcional. Outro exemplo, um buteno ou but-1-eno ou but-2-eno, que é o correto, mudou de posição a dupla ligação, então isômero de posição. E aí, se vocês forem lá ver, nós temos isomeria de função, né? Mesma fórmula molecular, funções diferentes. E na aula eu fiz um destaque que tem algumas funções que não tem como ela ser isômero de outras, então já fica meio que pré-definido, né? O éter é isômero de um álcool, pela estrutura mesmo, pela quantidade de átomos e pelo grupo funcional consumir determinada quantidade de hidrogênio que está ligado a esse carbono, tá? O aldeído, que faz dupla ligação com oxigênio, é isômero de uma cetona, né? Ou seja, os dois têm a mesma fórmula molecular, só que são substâncias totalmente diferentes. O éter, na verdade éter não, aqui é éster, tá? Isso aqui é um éster. O éster, com certeza, é isômero do ácido carboxílico, são as duas funções que possuem oxigênio, 2 oxigênios, perdão. E assim fomos, né? Nós vimos a compensação, que é a metameria, né? A isomeria de compensação, que é a metameria,
é quando nós temos uma reação química, que nós chamamos de equilíbrio, né? Aldoenólico ou equilíbrio cetoenólico, um aldeído formando um enol ou uma cetona formando um enol. Depois vocês dão uma olhadinha melhor nisso aí. E agora, nós vamos falar um pouquinho da isomeria geométrica, ok? Isomeria geométrica. Essa isomeria, ela não vai comparar funções, não vai comparar posição de nada. A molécula é muito parecida uma com a outra, extremamente parecida, tá? E tem que ter duas condições para que ocorra esse tipo de isomeria. Vocês vão ver que é bem simples. Vou dar esse primeiro exemplo aqui, tá? Deixa eu circular 1,2 de cloroeteno, 1,2 de cloroeteno desse outro lado, tá? Tem um erro aqui nessa nomenclatura, mas daqui a pouco eu falo. Então, ó, primeira coisa para que nós tenhamos isômero geométrico, precisa ter dupla ligação. Por que que precisa ter dupla ligação? O X da questão está nos ligantes do carbono, tá? Para ter isomeria geométrica, eu preciso observar os ligantes do carbono. Se não tem dupla ligação, esses ligantes ficam livres, né? Porque se tivesse aqui uma ligação simples no meio, esse carbono iria girar os seus ligantes, né? O hidrogênio poderia vir para baixo, o cloro para cima, não teria uma rigidez na molécula para que ela permaneça dessa forma, tá? Então, a dupla ligação é que segura, vamos colocar mais ou menos desse jeito, ok? Então, a dupla ligação segura a posição. Se fosse só uma simples, o hidrogênio poderia girar aqui, tá? A ligação simples não segura. Beleza. Então, precisa ter dupla ligação entre carbonos. Outro fator é cada ligante do carbono tem que ser diferente. Então, o carbono 1 aqui tem um hidrogênio e tem um cloro. Beleza, tem que ser diferente os ligantes de um mesmo carbono. O carbono 2 também tem hidrogênio e cloro, mas entende que não tem problema serem iguais de um carbono para outro? Não tem problema. Só não pode o mesmo carbono ter dois elementos iguais. Aí não tem isomeria, ok? Então, são duas condições. Primeira coisa, precisa ter dupla ligação. Se não tiver dupla ligação na molécula, a gente esquece, não tem isomeria geométrica. Segunda coisa, os elementos que se ligam ao carbono X, por exemplo, têm que ser diferentes, né? Os elementos que se ligam ao carbono Y, eles precisam ser diferentes. Não precisa ser diferente de um carbono para o outro, tá? Estamos falando de um mesmo carbono, isso sim precisa ser diferente. Então, ó, 1,2 de cloroeteno teria que ser cis 1,2 de cloroeteno, tá? Por que cis, professora? Isso aqui é a isomeria, tá? Cis e trans, que também é o nome dado a essa isomeria geométrica, isomeria cis-trans. Por que cis? Porque os ligantes iguais, né, dos dois carbonos, perdão, estão para o mesmo lado. Ó, tracei uma reta na molécula, tá? E aí, eles estão para o mesmo lado, ok? Hidrogênio para o mesmo lado, cloro para o mesmo lado. Pronto, cis. Diferentemente da outra molécula. Passei um traço aqui, né? Para dividir a molécula. E aí, nós percebemos que, na verdade, os iguais estão na transversal. Então, essa molécula é a trans, é o isômero trans. Perceba que são moléculas com a mesma fórmula molecular. E aí você olha assim, poxa, mas não muda quase nada. Beleza, mas essa posição destes ligantes altera, sim, as propriedades dessas moléculas. Olha que coisa engraçadíssima. Então, os ligantes iguais, né, dos carbonos aí da dupla ligação, estão para o mesmo lado. Eu chamo de isômero cis, tá? Mesmo lado. Quando estão em lugares opostos, assim, estão na transversal, os iguais, eu chamo de trans. Então, a nomenclatura ficaria cis 1,2 de cloroeteno, né?
ou trans 1,2 de cloro eteno, ok? Então é simples, eu só preciso desses dois quesitos. Ó, esta aqui, mesmo lado, cis. Esta aqui, cis também, isso só está representando cis, né? Essa molécula não tem isomeria geométrica. Por quê? O carbono da dupla, este carbono, tem dois ligantes iguais. Se tem dois ligantes iguais, acabou o processo. Não tem isomeria geométrica. Não pode ter ligantes iguais. Ok? Dessa forma. Aqui ele mostra, gente, olha que beleza, em 3D. Essa dupla ligação impede a rotação do carbono, né? O giro do carbono. Se só tem ligação simples aqui, esse carbono ele gira, e aí o hidrogênio vem para baixo, o cloro vai para cima e vira aquele negócio. Aí não tem esse quesito, né, de cis-trans, porque não vai ter uma posição fixa. Então, nós temos a molécula desse jeito, e tem uma outra molécula que é o contrário, seria a trans, né? Então, você tem duas substâncias muito parecidas, porém, propriedades diferentes. Olha que legal, né? São fixas essas moléculas, ok? Fácil, né? São duas coisas que eu preciso observar. Né? Ó, aqui ele ressalta, né? Que são os cis-trans são diferentes, assim como os outros, pelas suas propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, blá, blá, blá. Okay? O que mais que eu quero ressaltar aqui? O ciclo também tem isomeria cis-trans, tá? Como, professora? Da mesma forma. Tem que ter ligantes diferentes, tá? Ó, já em composto de cadeia fechada, para que haja esse tipo de isomeria, os compostos deverão apresentar pelo menos 2 carbonos do ciclo contendo ligantes diferentes, tá? Mesmo processo, ok? Tem que ter 2 ligantes diferentes. Não posso ter aqui, por exemplo, ó, um único carbono com 2 ligantes diferentes, os outros 2 todos iguais. Então, não vai ter isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, ok? Aqui ele dá um outro exemplo, né? Que é muito parecido. Tarará. Agora, detalhe, né? Nós temos... Aqui ele mostra, gente, 2 ciclos muito parecidos, observe, né? Só vai mudar que um é cis, o outro é trans. Olha a diferença nas temperaturas de fusão, ebulição e na densidade. Não são iguais, olha, as propriedades são bem diferentes, né? Então a gente percebe aí as propriedades diferentes. Nessa isomeria geométrica, nós temos a configuração que a gente chama de EZ. Porque, veja bem, até agora, nós vimos, né, os 2 carbonos da dupla, entre os 2 ali, tendo esses ligantes tudo igual. Ou são 2 hidrogênios para cada um, né, um hidrogênio para cada um, ou um cloro para cada um, fica fácil. O X da questão é quando todos os ligantes são diferentes, ou pelo menos 3 ligantes diferentes aqui, né? Considerando esses 2 carbonos da dupla. Então, ó, esse primeiro carbono, ele tem um CH3 e essa outra molécula aqui, que é um CH3, CH2. CH2 e CH3, né? Resumindo. Esse outro carbono, beleza, tem um hidrogênio, que é totalmente diferente de tudo que está ali, e outro CH3. Então, nós temos aqui 3 tipos de ligantes, né? Esses 2 são iguais, mas tudo bem. Quando isso acontece, eu vou olhar assim, e aí, quem é cis e quem é trans, né? Fica difícil? Não fica? Ou se todos os ligantes são diferentes. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Todos são diferentes. Não tem nenhum exemplo. Mas isso pode acontecer. Todos são diferentes. Então, precisa-se de critérios, tá? Ó, o que eu vou considerar? Para evitar esse tipo de impasse, nesses casos, o mais correto é usar o sistema de nomenclatura EZ, proposto pelo químico orgânico inglês Christopher, né? Não dá para falar muito o nome, tá? Esse sistema EZ diz o seguinte: a palavra Z significa oposto, perdão.
E significa oposto e Z significa junto, que eu já vou dar uma dica, tá? Eu vou observar os ligantes e ver os de maior número atômico de cada carbono. Os ligantes do carbono 1, qual é o de maior número atômico? Os ligantes do carbono 2, qual é o de maior número atômico? Tá? Já estou terminando, falta só 10 minutos. Ok? Então, é isso que eu vou observar. Então, ó, neste caso aqui, os ligantes de menor número atômico está para cima, né? Ou seja, estão para o mesmo lado. Então, se estão para o mesmo lado, número atômico, né? Carbono, número atômico é 6, hidrogênio é 1, né? Então, deste carbono aqui, qual tem menor número atômico? O que ele circulou. Este aqui, o que ele circulou. Então, é tipo assim, os números atômicos, né, de menor quantidade, né, de maior valor, tá para cima, tá para o mesmo lado, certo? Então, eu digo que ele está junto, né? Olha o significado do Z. É justamente a palavra junto. Então, nós dizemos assim, ó, Z de junto, só para a gente memorizar, tá? Z de junto. Então, mesmo lado. O E, lado oposto, tá? Ó, os números atômicos de menor valor, né? Vamos colocar assim, estão para baixo, né? Estão para o mesmo lado. Ou a gente fala, ao invés de ser os menores, os maiores, né? Igual está aqui no livro, o de maior número atômico. O de maior número atômico para o mesmo lado, que é nesse carbono este aqui e neste carbono este aqui. Agora perceba aqui está do lado contrário. Desse primeiro carbono, o de maior número atômico é esse, que é o carbono, né? O hidrogênio é 1. O bromo, eu esqueci aqui agora, mas ele é de maior, tá? De maior número do que o carbono. Então, ó, os dois de maior número atômico estão na transversal. Portanto, é o E, de oposto. E o Z, de junto, tá? Então, estão para o mesmo lado. Ok? Então, tem essa diferença. Quando nós temos ligantes, né, totalmente diferentes, os 4 ligantes ali diferentes, ou 3 ligantes totalmente diferentes, a gente usa a nomenclatura EZ, porque não tem como usar o cistrano, né? Porque qual seria o critério que você vai usar? Cadeia fechada, mesma coisa, tá? Ele dá outro exemplo aqui, ó. Para o carbono de maior número atômico tá aqui. O problema é que aqui, ó, os dois imediatamente após ligado ao carbono é o quê? É tudo carbono. Porém, essa molécula aqui, ela é bem maior. Tem alguém pedindo para admitir, mas a gente já está encerrando, né? Aqui é o contrário, né? O de maior número atômico está aqui e o outro carbono de maior número atômico está embaixo. Então, seria um E, que é o oposto. O Z de junto. Ok, gente? Alguma dúvida? Até aqui, tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou parar a gravação, tá?